Estamos aqui com a diretora artística, cenógrafa, multicriativa, Gigi Barreto. Seja muito bem-vindo ao Godot Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E aí, Gigi, fique à vontade, o palco é seu. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Tô nervosa com o meu primeiro podcast. A gente que tá nervosa Que de te honra. receber. A gente tá super nervosa, ansiosa, porque eu sei que são muitas histórias, né? Sim. Não, assim, muita gente lá no Instagram assim, sempre fala pra mim, Gigi, grava uma live. E eu nunca gravei. Não. Nunca fiz. Aí, outro dia, assim, mas por que você não grava uma live? Eu falei, eu tenho medo de não ir ninguém. Agora você já pega, manda o link do Godot Podcast. Vou fazer isso. Aí, gente, quer me conhecer, ó, tá aí. Mas se apresenta a Gigi criança pra mim. Apresenta a Gigi criança pra mim. Como que era a Gigi criança pra mim? Eu tive uma infância muito privilegiada. Porque eu nascia numa casa onde meu pai é cearense, a minha mãe nasceu no Rio, no subúrbio do Rio, só que o pai dela era pernambucano. Então, família nordestina é uma família onde a porta está sempre aberta. E, literalmente, a porta da nossa casa, eu morava numa casa, que o meu pai mora nessa casa até hoje, e sempre estava aberta. E era na Barra da Tijuca que ele comprou essa casa em 1962. Meu pai é um dos 50 primeiros moradores da Barra, que era um grande areal. Sim. Sabe, não tinha... Nada. Cara, não Ele é visionário, né? Super. E aí, tanto que assim, ele mora na terceira quadra ali no Jardim Oceânico da nossa casa, via o mar. Sabe, tinha um postinho de saúde, não tinha escola. Era muito... Eu fui criada na rua, sabe? Fui criada muito livre, brincando, muito à vontade. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito disruptiva para o tempo dela. E como a gente... sou eu mais 2 filhos, né? Somos 3. E os meus pais trabalhavam muito, assim. E a minha mãe tinha, tipo, essa galera que ajuda, sabe? E a galera toda que ajudava minha mãe era um grupo de travestis. Então, eu cresci nessa casa onde era muito alegre. Colorido. Eu Muito imagino. colorido. Onde, cara, eu lembro na minha... vai fazer a primeira comunhão. E aí tinha saído o videoclipe da Madonna, do Like a Virgin. E aí, e a Lady Di tinha casado, de repente o meu vestido era com as mangas do vestido da Lady Di. Da sua primeira comunhão? Da minha primeira comunhão. Gente. Com a luva da Madonna. E aí eu De lembro rendinha. de rendinha. Aí eu falei assim, gente, eu tenho certeza que eu tô certa. Você está linda, vambora! Você tem foto disso? Eu tenho foto disso. Ai, manda pra gente, por favor. E nesse dia eu tava tão louca. E nesse dia foi o dia do meu aniversário. Eu tava tão louca, assim, que nessa época as mulheres tinham sobrancelha muito fina. Sim. E aí eu peguei o aparelho de barbear da minha mãe e comecei pra tentar tirar a sobrancelha. Quando eu vi... Você levou a sério? É porque eu queria afinar. Porque era tipo, parecia que eu tinha uma barata na cara. E aí, quando eu vi, eu tirei uma sobrancelha inteira. Eu fiquei apavorada, porque era o dia da comunhão e o dia do meu aniversário. Aí eu peguei uma canetinha e desenhei uma sobrancelha. Ali nasceu a Gigi, designer de sobrancelhas também. Porque aí foi muito engraçado, porque tava no café da manhã no dia seguinte, todo mundo feliz que era meu aniversário e tal. Aí a melhor amiga da minha irmã olha pra minha cara e fala, tem uma coisa muito esquisita em você, tem uma coisa muito... Aí, de repente, ela vai lá, enfia o dedo na minha sobrancelha e aí borra tudo. O meu pai olha pra minha cara, assim, com ódio. Meu pai falou assim, sua retardada, o que foi que você fez na sua cara? Eu falei, pai, eu só queria ter uma sobrancelha fina. E aí, enfim, foi assim mesmo. Eu tava com essa roupa, que era uma alegoria, sem uma sobrancelha. Fui eu, foi a primeira comunhão. E aí fala, aí você cresceu nessa casa e aí você estava falando da sua infância, como foi? Então, eu brinquei muito. Eu acho o fato de eu ter brincado muito fez com que depois na idade adulta eu entendesse que tudo
que está relacionado à brincadeira é prazeroso para mim. Então, tudo que eu faço, eu tento transformar eu tento brincar. Porque se eu estiver brincando, vai ser leve. Não importa se eu vou ficar muitas horas, se vai ser exaustivo, ou se vou demorar muito tempo para conquistar. Mas importa que aquilo seja uma brincadeira. Que eu trouxe isso da minha infância. E isso me deixa muito... o fato de estar brincando, eu escuto muitas vezes, assim, agora que eu tenho piloto esse projeto da Casa Vida Cenário, muitas vezes eu escuto assim, mas na arquitetura não faz assim. E, tipo, isso é um dogma que eu não recebo. Eu não compro esse barulho. Não se apropria disso, não. A pessoa fala isso pra mim, eu falei, eu não sou arquiteta. Tipo assim, eu quero saber se aquilo ali, se eu acho que aquilo ali tá tudo certo, tá fluindo com a minha brincadeira, então eu vou, sabe? Então, pra mim não tem uma regra. Sempre vai ter alguém pra criticar, né? E vai querer, porque tá fora... Eu não sei se é pra criticar. Eu acho que tem eu acho que as pessoas, de um modo geral, gostam não. Eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas têm uma necessidade de controle. E tem colocar em caixas as pessoas. Exatamente. E querer tudo tentar de uma forma capsular as coisas. Só que esse espírito que foi cultivado em mim em criança, de brincar, não orna, entendeu? Com essa coisa de você querer botar regra na parada, entendeu? Então não funciona, eu não funciono desse jeito. Aquilo tem que ir vibrando ali pra mim, sabe? Tem que fazer sentido. Eu sou muito intuitiva, eu abraço essa intuição, eu sigo essa intuição. Eu sempre gostei das bruxas, assim, sabe? Então, e o meu primeiro, quando eu comecei na cenografia, foi um estalo intuitivo, que eu comentei com vocês, né? Que eu estava no lugar certo na hora certa. Eu estava estudando arte sem saber o que eu ia fazer. Não tinha a menor ideia. Estava no Parque Lage já, eu fazia tudo. Qualquer coisa que... oficina de literatura eu ia. Você acha que essa questão múltipla sua da essência da arte veio dessa sua infância, dessa casa festiva? Essa criança deve ser muito criativa, né? Você tinha... Eu estava ali disponível para qualquer coisa que pudesse ser uma brincadeira. Mas formalmente foi apresentado para você, assim, com os ditos eruditos, como a gente estava falando, que gostam de colocar a gente em caixas? Foi apresentado para você, assim, vamos ao teatro quando era criança, vamos não sei o quê, vamos ver música erudita, vamos não sei o quê. Não, eu venho de uma família muito simples, que cresceu, entendeu? Através do próprio trabalho, mas não é uma família intelectual, mas é uma família muito amorosa. E inteligentérrima, né? Assim, a questão da essência da família, de te trazer toda essa coisa brincante, dá muito mais. Eu nem sei se dá mais ou dá menos. Assim, eu acho que não dá pra não dá pra comparar, mas assim, tem coisas que foram fundamentais ali na minha infância. Isso de eu estar num bairro onde estava nascendo esse bairro. Então, eu estava livre, né? Literalmente livre. A outra, que eu fui muito amada na minha infância. Isso faz muita diferença. Muito, e você brincava muito sozinha? Porque você criava seus cenários, né? Imagina esse mundo de Barra nascendo. Eu brincava muito, eu conseguia brincar. Você tinha irmãos também, né? Tinha, mas eu sou a caçula. E os meus irmãos são muito grandes, muito altos, eu era muito pequenininha. Entendi. Então, eu conseguia ficar horas e horas e horas brincando sozinha, como eu conseguia brincar com a rua inteira, sabe? Uhum. E acho também que isso de ter tido uma infância muito amorosa, num lugar onde eu estava literalmente jogada na rua, assim, sabe? Fluida, sem estar num condomínio, ou sem estar na Zona Sul, onde está todo mundo... Gente, é perigosíssimo isso que eu vou falar. Padronizados, muitas vezes. Não é uma regra. Sabe o que acontece, assim? O fato... Assim, eu não tinha escola na Barra nessa época. Então, eu estudei a vida inteira na Zona Sul. Tinha que fazer balé, vai na Zona Sul, sabe? Escola.
Naquela época não tudo tinha o porque não metrô. tinha. Não Época tinha, assim. não tinha nenhum barra shopping. Sim. E aí, isso criou em mim uma coisa muito interessante, porque o Rio de Janeiro é muito bairrista. Então, assim, eu era aquela menina que vinha lá do Cafundel do Judas, sabe? Tipo, Que as pessoas... Mas que tinha muita alegria. Então, eu era assim, eu era acolhida pela alegria, mas sempre deixava muito claro que eu não pertencia àquele lugar. Porque eu não tinha uma família que tinha nome e sobrenome e que eu era aquela estranha que morava lá do raio que parta, entendeu? isso foi até a sua adolescência? Ah, foi. E isso me fez um bem danado, porque eu muito cedo eu desenvolvi a empatia. Porque como eu me sentia, eu muitas vezes fizeram com que eu me sentisse tipo o bicho exótico do rolê, sabe? E isso foi muito importante para mim, porque me fez muito observadora e me fez muito humilde, mas ao mesmo tempo isso não impactou na minha autoestima, porque eu era tão amada, tão amada que eu falava, gente, esquisita essa pessoa aí, entendeu? Porque eu tô aqui, eu tô cheia de amor pra dar, quem quer, Sua vem. família te dava uma base pra você poder confiar em você. Eu sempre confiei. Então, assim, eu acho que por isso que o afeto, eu acho que ganha sempre, sabe? Então, eu sei, essa autoconfiança que eu tenho, assim, até de me jogar em fazer coisas que nunca fiz, ter criado esse projeto no meio de uma pandemia, sabe? Onde todo mundo da minha profissão se fechou, sabe? Muitas pessoas foram, realmente tiveram profissões que, cara, que extinguiram. Exatamente, assim, foi muito difícil para muita gente. E provável que muita gente nem volte mais, sabe? Não interessa se eu estou na dificuldade, eu consigo dar aquela volta por cima, porque eu estou sempre aberta ao novo. Eu não fecho a minha cabeça só nessa possibilidade. Eu quero criar, então eu vou sempre dar um jeito de criar, entendeu? E foi aí que você foi, nessa adolescência, você foi pra parte das artes, foi fazer faculdade de artes, por não saber ainda o que você queria? Ela tava falando do Parque Lage. Do Parque Lage, isso, do Parque Lage. Não foi aí, não. Quando eu tinha 14 anos, o meu pai... Então, o meu pai é um homem com valores, assim, muito fortes, assim, muito consistentes e simples. E o meu pai tem uma crença na cabeça dele que trabalho é tipo o pilar da vida, que você tem que se sustentar, você tem que ganhar seu dinheiro. Aí, quando eu fiz 14 anos, ele tem uma empresa, ele me colocou para trabalhar nessa empresa, porque ele achava na cabeça dele que ele tinha que me preparar para eu assumir um negócio dele ali, entendeu? Te entendo. E aí, eu, com 14 anos, ele chegou assim, numa férias de julho, cara, que eu adoro dormir, que eu ia dormir assim, tipo, vou acordar meio-dia. Aí meu pai falou, não, acabou. Segunda-feira lá na empresa. Eu falei, que isso, pai, para com isso. Ele falou, segunda-feira na empresa. E ele fez uma coisa de gênio. Ele fez o seguinte, quando ele botou lá, ele pegou uma mesa, colocou do lado da mesa dele e falou assim, você vai ficar aqui, você só vai ouvir, você não vai falar nada. Durante 2 anos, eu fiquei sentada numa mesa do lado do meu pai, vendo só meu pai fazer trocentos tipos de negócio, entendeu? E eu só ouvindo, 14, e só observando. 16, até os 16. Até os 16. Aí depois, com 16, ele, tipo, então vai estagiar aqui que tudo era pequeno, entendeu? Tipo, de um jornalzinho, vai estagiar no jornalzinho. Aí, de repente, eu fui para a área comercial. E aí, quando eu fiz 21, eu fiz um trato com ele. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, eu preciso aprender a falar inglês. Aí, eu convenci ele de pagar um curso, pelo menos, de 1 mês fora. E aí, nisso que era 1 mês, eu fiquei 1 ano. Ele topou? Não, ele infartou, ele foi me buscar. Porque ele falou, você combinou comigo 1 mês, e tu ficou 1 ano. Que eu me virei. Você ficava assim, enrolando ele. Você começou a trabalhar e começou a se bancar. Eu falei, cara, não volto mais, eu quero, sei lá, quero fazer faculdade aqui, abrir o meu mundo. E assim, não é que abriu o meu mundo,
eu era tão sufocada, assim. Ele não deixava eu entender o que eu queria, porque ele determinou o que eu teria que ser, entendeu? Sim. E como a gente tem uma relação muito boa, porque a gente é muito amigo, aquilo ficou tudo muito difícil para mim, porque eu não queria desapontar ele, não queria brigar com ele, mas ao mesmo tempo eu nesse ato que eu criei de estar longe fisicamente dele, eu, tipo assim, ai, cara, tipo, a gente tem um hábito na minha casa de comer melancia. Eu falei, será que eu gosto de melancia mesmo? Será que eu como melancia porque esse homem... Porque ele ama melancia e faz eu comer melancia todo dia. Das pequenas coisas eu comecei a questionar. E aí, quando eu voltei, Dark. Cara, meu pai me olhou. Isso! Unha preta. Emo! Como é que você foi? Você foi tipo uma princesa e volta Dark. Eu falei, agora eu sou Dark. E aí, cara, meu pai pirou naquilo. Eu acho que seu pai também, ele ficou sentindo muita falta de você, né? Porque, pelo que você tá falando, vocês eram muito agarrados. Imagina a teu gente pai. É muito agarrado. Então, não, o pai da eu tô me vendo muito nisso que você tá falando. Muito, porque é um grude. Mas faz isso. Vai embora. Ah, eu vou embora pros Estados Unidos, eu vou virar Dark. Um mês. Um ano. E aí, quando eu voltei, aí eu falei, cara, já entendi aqui que a minha parada é outra, só que eu não sei o que é. E aí, eu fiquei... só que como eu tinha combinado de ficar com ele em um mês, fiquei um ano, ele falou pra mim assim... Eu falei, eu não vou voltar a trabalhar pra você. Acabou, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, mas trabalhar com você eu não vou trabalhar mais, não é isso que eu quero fazer. Aí ele falou, não, queridinha, você combinou comigo um mês. Então você vai ter que pagar a tua viagem inteira. Depois de você terminar de pagar a tua viagem, você faz o que você quiser. Eu tive que trabalhar 2 anos pra ele, pra pagar a minha viagem. Meu Deus. Aí trabalhei 2 anos. Quando terminou os 2 anos, eu falei, encerrou. Você ia riscando o calendário, né? Encerrou, eu quero meu FGTS. Aí ele olhou pra mim e falou, Aí ele falou, bom, vou te falar uma parada. Como teu patrão, realmente, eu vou te dar seu FGTS. Como teu pai, eu vou parcelar o teu FGTS. Eu falei, como assim, pai? Ele falou, se eu te der o dinheiro todo, você vai pegar e meter o pé para ir para os Estados Unidos. Eu não quero que você vá para os Estados Unidos. Então é o seguinte, eu vou te dar Ele pegou e dividiu em parcelas pequenas. Aí, não dava nem para comprar uma passagem. Não dava, de jeito nenhum. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquele dinheiro e me matriculei no Parque Lage. Aí eu ia pro Parque Lage e comecei a estudar arte. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui. Aí, eu não sei o que é, mas eu sei que alguma coisa, de repente, pode ser por aqui. Sua vida ia ser totalmente diferente, né? Se você fosse pra lá, você ia ficar lá. Eu ia ficar lá. Olha como é que a vida é louca. A vida é muito doida. E aí, lá dentro do Parque Lage, eu estudei tudo que você imaginar. Porque eu não sabia o que eu queria. Aí, de repente, aconteceu essa história da cenografia, assim. Eu estava na casa de um amigo meu, que é filho de um grande artista, e a gente estava conversando sobre arte. E aí, esse cantor, é o Djavan, ele estava contando nesse almoço que ele tinha começado o seguinte, que o pai do Cazuza tinha dado a grande chance para ele, que ele tinha vindo de Alagoas e quando veio para cá, cantava numa boate e que ele tinha visto, tinha gostado e tinha assinado um contrato para ele gravar 3 discos. E que aquilo ali, porque, pô, imagina, hoje em dia é cruel, você tem que acertar numa música, né? Você tem um tempo de desenvolvimento, né? Sim. E que ele era muito grato. Aí eu virei para ele, cara, muito ousada. Falei, olha aqui, deixa eu te falar uma parada, o universo colocou a gente aqui agora, frente a frente, para você devolver e continuar nessa roda ciclo da vida. Gratidão. Falei, roda da gratidão, querida. É o seguinte, da mesma forma que o pai do Cazuza te deu essa chance, você tem que dar essa chance para mim. Deixa eu assinar seu cenário. Ele falou, você já fez cenário? Eu falei, não fiz, mas eu vou fazer. Aí ele falou assim, faz sentido. E o Djavan foi o seu primeiro cenário? Foi o meu primeiro cenário. Eu sou apaixonada no Djavan. Foi assim. Ele virou para mim e falou assim, eu vou fazer um trato com você. Você vai desenhar. Se eu não gostar, eu não vou fazer. E não vou te pagar. E a minha empresária vai achar alguém que ela acha que tem que fazer. Vai chegar as 2 propostas. Vai chegar de quem a minha empresária acha que tem que fazer e vai chegar o seu. O que eu gostar, eu vou fazer. Eu falei, tá bom, tudo bem. A chance que eu tenho é essa.
Tá Gente, tudo seguríssima, olha só. Nossa, bancando, carão. E aí, cara, mudou minha vida, porque eu ia assistindo os ensaios. Nunca eu estava assistindo o ensaio, ele me solta outra pérola. Que ele vira e fala assim, que ele tinha um ressentimento com ele mesmo. De nunca ter feito um grande movimento em prol de Alagoas. Que os baianos têm isso, Caetano, Gil, Bethânia, Gal, tem essa coisa de Caymmi, de reverenciar a Bahia o tempo inteiro, e ele não tinha isso com Alagoas. E que ele, esse disco que se chama Milagreiro, era então um disco voltando às raízes dele, um disco em homenagem ao lugar que ele nasceu. E ele soltou essa. É a chance. Obrigada, Deus, por ouvir isso. Por que essa escuta? Porque meu pai me botou 2 anos ele falou sentada, exatamente. só escutando. Eu só sou o que eu sou porque eu aprendi a ouvir. Se eu não tivesse aprendido a ouvir, eu não estaria hoje aqui com vocês. E isso foi definitivo para minha vida. Nossa, que lindo. As pessoas querem falar muito. Outro dia eu recebi um cara que sempre me segue lá no Instagram. Ele falou assim para mim: Gia, por que tem mensagem minha que você responde, tem mensagem minha que você só curte e não responde? Eu falei: querido, porque eu não sei sobre tudo. Mas eu vou dar opinião sobre tudo, você tá doido? Não sou um Google. E eu não tenho que dar opinião sobre tudo. É muito mais também num lugar aqui de ouvir do que responder. Sim. Eu não tenho como... Eu não tô nesse lugar. Eu tô no mesmo lugar que você. Eu tô aprendendo, tô olhando aqui pra vida no mesmo front que você. Eu não tô aqui pra ensinar nada pra ninguém. Eu tô aqui pra aprender. Então, acho que as pessoas ficam muito numa sede, sabe? De que você tem que dar opinião sobre tudo. Não tem que dar opinião. Não tem que. E, sabe, você tem uma boca e 2 ouvidos. Eu quero ouvir. Eu quero aprender, sabe, com um Krenak. Para tudo pra ver o que esse homem tem a dizer, sabe? Maravilhoso. Para tudo. E tantos outros mestres, e tanto. Eu gosto muito de ouvir as pessoas mais velhas, sabe? Como eu também gosto de ouvir a geração nova. Eu gosto de ouvir. Mas eu presto muita atenção, porque tem que respeitar, sabe, uma pessoa que viveu anos e anos a mais do que eu, porque ele vai poder compartilhar comigo um pedaço que eu não vivi. Sim. Como eu posso compartilhar com a minha filha também coisas que ela ainda não viveu. É óbvio que eu sei que ela vai ter que sentir na pele. E muitas e muitas coisas a gente só aprende vivenciando. E tem coisas que ela vai ouvir, mas não vai entender naquele momento porque ela não tem maturidade para aquilo. Sim. Mas lá na frente pode ser que dê como ela não entendeu quando ela tem que ficar sentada ouvindo. Sim, exatamente. Eu não estava entendendo. Sim. Mas eu tive que fazer aquele... Eu não podia dar um pio. Eu fiquei 2 anos sem dar um pio. Muda. Parecia que eu era muda. Eu entrava e ficava 8 horas da minha vida só escutando. Eram 8 horas ainda de trabalho. 8 horas. Meu pai fez eu viver essa situation, mas eu agradeço muito, porque foi muito importante. Mas me diz, e aí quando chegou assim, os 2 projetos? Eu quero saber do aí que eu vou vendo. O super cenógrafo que tinha sido contratado, ele não estava na vivência ali do dia a dia que eu estava acompanhando o estúdio. Ele não escutou o que eu escutei. E aí eu falei, gente, qual que é o milagre no sertão? É fazer chover. Aí eu desenhei 3 cenários, eu já recortei em 3 sets. Peguei o repertório, por isso que eu te falei, um cenógrafo depois funde e vira diretor. Na hora que eu fui escutando aquele repertório, eu fui entendendo as nuances que a dramaturgia dava. E aí o primeiro cenário era uma lona de caminhão bem velha, que a gente pintou toda craquelada, como se fosse, então, a terra, sabe? Da Caatinga, do sertão, bem seca. Aí o segundo cenário era, sabe, juta? Sim. Comprou juta, pegou fita de cetim, molhou no chá, né, para ficar velha. Porque toda cidade pequena tem a praça que tem a igreja. A cidade acontece ao redor de uma praça. E aí a gente bordou com essa fita na juta
a pracinha do interior. Ai, ficou lindo. E era muito simples. E o terceiro, eu falei, gente, o milagre no sertão. A gente comprou 10.000 canetas Bics, tirou a carga, passou um nylon e fez uma cortina inteira de caneta Bic. Então, quando batia a luz, 10.000. Ai, deve ter ficado lindo. Quando batia a luz, parecia que estava chovendo. Que a chuva no sertão é um milagre, é a abundância, é a vida. E aí, amor, ele viu o cenário e falou, é esse. Ai, que arrepiar. E você botou a mão na massa? Você, como era o primeiro cenário, você ajudou a fazer ou você só idealizou tudo? Você acha que ela só bota a mão na massa? Então, os dois, assim, porque eu não conhecia nada, né? Essa pessoa que falava pra mim, o urdimento, a caixa cênica, vai fechar as pernas com o quê? Não entendi absolutamente nada do que aquela pessoa estava me dizendo. Assim, foi fundamental eu desenhar esse cenário junto com outro cenógrafo que estava me dando toda a infra e toda a técnica, entendeu? Que é o que eu não tinha. Sim. E isso também, para mim, nunca foi um problema. Assim, o fato de eu nunca ter feito, eu tenho a humildade e dou todo o crédito, entendeu? Tipo o Marimba, que foi responsável por toda a execução desse cenário. Eu não teria conseguido realizar sem ele. Então, assim, isso de você estar sempre num lugar de compartilhar, de você ter humildade, sabe? Falar, cara, eu não sei isso, mas eu tô pensando isso. Como é que a gente faz isso junto? Isso ser um processo colaborativo, né? E comunitário, cara, para mim é a grande revolução. Eu não consigo entender uma sociedade que não pense na sua comunidade, não pense no compartilhamento, sabe? A gente precisa dar um passo de evolução em relação ao individualismo e em relação ao ego que está em algum lugar onde precisa ser, sei lá, a pessoa fica melindrada, que ela quer todos aqueles créditos para ela. Eu quero crédito para a equipe, para o time. Não sei se é porque eu fui muito amada e eu fui a terceira filha. A terceira filha, meu amor, é a xepa. Tudo pode. Entendeu? Porque tem uma piada maravilhosa. O pediatra me achei e falou que assim, nasceu o primeiro filho, né? O filho vai lá, engole uma moeda, caralho, corre com a criança pro hospital, pelo amor de Deus, chama, não sei o quê, opera nada. No segundo, você dá um laxante, né? No terceiro, você deixa a moeda ali mesmo, amor. Vai sair. Vai sair. É isso, eu sou a terceira filha. Mas você tá falando, você não tem passividade, tá falando de botar a mão na massa, eu imagino que você vai atrás do material, porque eu vejo que você vai, procura, né? Ao mesmo tempo que você agrega outras pessoas, mas você vai também junto. Vou super, gente, eu conheço o Saara com uma palma da minha mão. Eu imagino. Eu sei andar de olhos vendados no Saara, e foi muito importante, porque eu fui assistente. Aí eu fiz esse cenário, esse cenário do Djavan, era uma época muito frutífera na cenografia brasileira. Então, eu estava saindo lá, né? Igual, lembra no Fantástico tinha a zebra? Vai da zebra! Então, eu era a zebra da parada, porque era o meu primeiro cenário. Ninguém sabia quem eu era. Eu era uma pirralha de 20 e poucos anos. Então, o Djavan saiu comigo. Caetano Veloso estava saindo com o mestre dos mestres, foi até meu mestre também, maravilhoso, Hélio Schibauer, com Noites de Norte, um cenário maravilhoso. Marisa Monte estava saindo com um cenário deslumbrante, que é uma obra de arte do Ernesto Neto, do Memórias e Crônicas de Amor, que esse disco dela é lindo. Maravilhoso. E Gilberto Gil estava saindo com um cenário do artista plástico que eu mais amo no mundo, que é o Zerbini, que ele estava saindo com um disco chamado Carna Gandaia. Então, todo mundo na turnê se encontrava, se esbarrava, era esse ambiente que era muito frutífero, os cenários eram lindos. Eu estava ali num momento, assim, muito bom, né? E não tinha essa cultura do LED, tava todo mundo, todos os cenários eram lindos e eu estava ali, entendeu? Pegando uma casquinha e comecei a aprender. Aí, quando eu vi que eu não sabia nada mesmo, eu falei, cara, eu tenho que ser assistente, né? Aí eu comecei a bater na porta. E eu tive uma sorte imensa, porque eu fui acolhida pelo Grincardia, que é um dos maiores cenógrafos do Brasil, e fiquei 6 anos no escritório do Gringo, aí aprendi tudo. Aprendi tudo. Saí de lá, ainda fiz uma assistência para Hélio Schibauer, que é o mestre dos mestres amado. Que Hélio
Eu aprendi a técnica com um gringo, né? Aprendi tudo sobre materiais, como faz, como monta, como desmonta, como pensar, sabe? A execução de um cenário com maestria. O Hélio abriu a minha cabeça para o refinamento estético. Então, através do Hélio, eu comecei a investigar o que seria, então, proprietário de uma linguagem artística, que é totalmente diferente de você executar, entendeu? Ele me despertou para esse lugar. Aquele homem era tipo uma biblioteca de Alexandria com terna, sabe? E ele me deu também uma coisa que foi importantíssima. Porque quando eu saí do Hélio, não tinha tido o movimento Me Too ainda. Uhum. Eu não me via uma criadora. Eu não sabia que eu tinha essa potência de criar, porque eu estava ali num lugar executivo de apenas executar. Eu não sabia que eu poderia fazer essa migração. E o Hélio, que virou para mim e falou assim, você está pronta. Você é a melhor assistente que eu tive. É um luxo ter você aqui, mas você não pode ficar aqui. Mas mesmo você feito né? um cenário Mesmo. maravilhoso, tendo essa troca com os outros cenógrafos que te... Mas o ambiente era muito hostil para a mulher. É verdade. Era muito violento. Era a única mulher nesse, assim... Não, no escritório show? não, mas todas as mulheres eram assistentes. A mulher não tinha um protagonismo. Tinha só lugar de assistente, então. Só tinha lugar de assistente pra gente, entendeu? E era muito, muito, muito... Tinha uma cultura ainda naquela época no meio artístico, tipo, de você ter que se sujeitar, pro diretor, sabe? Era ridículo. Graças a Deus, eu nunca me corrompi, mas eu recebi 150 mil cantadas deselegantérrimas, entendeu? Então, era muito diferente do que hoje em dia. Hoje em dia, minhas filhas é faca na caveira, sabe? É completamente diferente. E mesmo, assim, a gente estando numa situação que está dificílima para nós mulheres do feminicídio, tá? Uma coisa assim, hoje em dia eu fico com medo, eu entro no táxi, eu com medo. Sim. Sabe? Compartilha a localização. Exatamente. Mando pro meu marido onde é que eu tô, porque eu não tenho carro, eu só ando de táxi. Eu tenho que ficar pensando em estratégias, entendeu? Então, assim, a gente ganhou muita coisa, porque é inconcebível, né? O assédio, é inconcebível. A gente conseguiu evoluir muitas etapas, mas, ao mesmo tempo, todas essas etapas que a gente evoluiu colocou a gente num front de... você não vai mais pisotear em mim, mas para uma parte de homens, essa igualdade com as mulheres é tão violenta para eles que eles vão lá e matam a gente. Sim. Porque a gente ainda é objetificada para eles. E assim... e a gente vê ainda não aceitam, eu tive né? que ser avalizada por avalizada por um homem. Esse homem que falou, não, você está pronta. Se ele não tivesse falado isso para mim, eu não tinha ido. Eu ia ficar assistente. Nossa. A gente tem que provar, né? A gente tem que provar milhões de vezes o quanto a gente é boa. Isso é muito cansativo. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, gente. E assim, foi bom ter falado isso assim, porque hoje em dia eu respondo tanta gente, né? O Casa Vida Cenário tem um engajamento muito alto, assim, sabe? Eu respondo 6 mil pessoas por mês, sabe? A gente tem 3 milhões e meio de pessoas veem a gente, assim, por mês, assim, tem um alcance, e muitas mulheres escrevem o tempo inteiro para mim, num lugar como se eu estivesse inspirando elas, mas... Eu vou te falar, assim, meu depoimento agora, pessoal, assim, eu conheci a Casa Vida Cenário, porque nós quero muito falar sobre esse seu projeto, na pandemia. Uhum. Porque foi fundado na pandemia. Exatamente. E foi um momento que, assim, a sua página ali era um respiro, sabe, na beleza, e você consegue, com as suas postagens, sabe, levar a gente para um outro estado, sabe? Às vezes as pessoas são muito imediatistas, o mundo tá correndo, e quando a gente para na página da Gigi, é tipo um respiro, sabe? Ela sempre tá trabalho emotivo, assim, não existe um trabalho que você não faça que a gente veja no embarque, no emotivo, e ao mesmo tempo nessa humanização, porque você
pega de cada pessoa, de cada trabalho. Obrigada! É lindo, parabéns. Mas foi importante eu ter essa fala, assim, que eu não me via potente, independente de ter sido muito amada. Eu não me via potente num lugar de assumir um protagonismo criativo. Que eu precisei, sim, ser avalizada por um homem. Que se ele não tivesse me encorajado, principalmente porque eu vim de uma família que não é artística, eu não tive isso como um recurso natural que a gente estava falando, que a gente hoje disponibiliza para os nossos filhos, sabe? E até uma facilidade de você perguntar e tirar dúvidas com alguém de casa, né? Pai, tô fazendo certo isso? Mãe? Pô, meu pai tava pau de arara comigo. Meu pai não fazia. Meu pai, o quê? Cenógrafa? O que é isso, minha filha? Pelo amor de Deus. Tipo, pro meu pai, gente, meu pai era vendedor de cachorro-quente. Como é que eu falo pra esse homem que eu sou cenógrafa? Ele demorou muito. Olha, foi até lindo esse dia. Que demorou 11 anos. Mas foi lindo. Quando, então, eu falei pra ele, beijo, tchau, vou partir pro meu mundo. Ele ficou muito magoado. Ele ficou muito chateado, mas a gente nunca perdeu... eu não sei, a gente conseguia separar, sabe? A gente nunca perdeu o convívio e não se criou uma mágoa entre pai e filho. Isso é uma decepção do que aquele homem tinha projetado para mim. Ele idealizou, né? Você exatamente. E aí, mas 11 anos depois, eu fui fazer um trabalho para a empresa do meu pai que, tipo... deu uma salvada no rolê dele, sabe? E aí, ele olhou pra mim com outro olhar. Ele olhou e falou, cacetada, eu tô chocada de você ter criado tudo isso. Então, tipo assim, e aí ele olhou pra mim e falou, porra, ainda bem que você foi mesmo. Tipo, aí ele me abraçou, me beijou, não sabe? Tipo, é boa mesmo? Foi lindo esse momento, que assim, ele ficou feliz, porque ele não conseguia entender direito o que eu fazia. Não, era tão bonitinho quando eu chamava meu pai para uma estreia, né? Aí sempre levava depois no camarim para apresentar, esse aqui é meu pai. Meu pai falava assim, muito obrigada por ter contratado minha filha. Ele sempre fazia isso. Assim. Tipo assim, por favor, que você tá fazendo. Tadinha, tá tentando, né? Era tipo, eu achava aquilo fofo, assim. Aí sempre o artista depois comentava comigo, cara, seu pai não tem noção, sabe? Tipo... da tamanho da entrega do que você faz. Mas era tão bonitinho ele falar aquilo, que tipo, muito obrigada. E, cara, mas é muito bom também, porque esse chão, sabe? Essa raiz, quando eu recebo, assim, que eu recebo muito comentário, tipo, adoro seu trabalho, aí tem as muito emocionadas, te amo, você me inspira, como tem os caras, geralmente, só um homem me esculhamba, nunca uma mulher me esculhambou. Sério? Que acaba com a minha raça. É muito bom também que é o seguinte, eu não levo nem em consideração, não é que eu não levo em consideração, eu não acredito nem naquela pessoa que nunca me viu na vida e fala eu te amo, como eu também não acredito naquele homem que me vira e me fala assim, sua vagabunda, rampeira, vou te matar, entendeu? Você já recebeu isso? Já, porque o cara ficou muito chateado, porque ele achava que eu tinha que postar o trabalho dele, e eu falei, querida, não tem que postar o teu trabalho. Aí ele ficou indignado e falou comigo como... tipo, ele falou, cara, eu quero que suas filhas tenham um câncer cerebral. Que horror. Ele virou pra mim, eu vou estuprar você e suas filhas. Não, que isso, gente. O cara teve coragem de falar uma coisa dessa pra mim. E DM aberto, ou seja, o cara sabe que eu sei. Não é tipo um fake. Uhum. O cara tá falando comigo. E você não denunciou nem nada? O nível de... o nível de misoginia, sabe? O nível do ódio às mulheres, sabe? Porque ele se sente... de alguma forma, livre para falar o que ele quiser para mim. Ele não teve nenhum filtro. Sim. Né? E aí, assim, e como é que esse artista chegou através de mim? Porque eu tenho um montador de arte que eu amo de paixão. Que ele sempre que coloca todos os trabalhos de arte que eu chamo para fazer as casas, o Cazu que coloca. Com esse Cazu, desde que o Cazu tem 12 anos de idade. E aí ele virou pra mim e falou assim, pô, Gi, dá uma olhada no trabalho desse menino aqui, tipo, dá uma força aí. Eu falei, cara, deixa eu ver.
Só que é isso que eu estava explicando antes. É um exercício. Eu fui toda carinhosa. Até porque eu sou fofa. Não é que eu sou fofa de fofice, porque eu não gosto de gente fofa. Mas, assim, eu sou uma pessoa disponível para o outro, assim, sabe? Amorosa. Eu tenho um conceito que todo mundo é legal até que me prove o contrário, sabe? E não aquela crença que eu acho horrorosa, que todo mundo é um filho da puta até que prove o contrário. Eu odeio isso. Se eu tivesse que viver com essa premissa, eu prefiro não viver. Eu também não. E aí, eu fui disponível para ver o trabalho do menino, só que eu é muito incipiente ali, sabe? Não dá ainda. Falei, cara... Você ainda deu o seu feedback sobre o trabalho dele? Eu falei, cara, segue no teu flow aí, mas... Não, eu fiz mais aí, porque isso aí eu acho que eu errei. Que aí quando o menino falou, cara, mas não tem dinheiro pra comprar... Eu fui lá e fiz um pix pra esse menino. Pra ele comprar material. Eu falei, ó, toma aí. Você começar vai. E aí, nisso, ele entrou numa pira que eu era obrigada a, então, dar um pouco mais. E que eu tinha que postar o trabalho dele, que eu tinha que vender o trabalho dele. Eu falei, não tenho que nada, meu amor. Eu não tenho que nada. E aí que ele, pirou, entendeu? Nossa. Gente, você dá a mão, a pessoa já quer o corpo inteiro, né? Mas eu errei, não tinha que ter feito isso. Porque, infelizmente, assim, eu acho que tem, óbvio, de um jeito muito... Você foi boa. Você foi uma pessoa... Não, mas de um jeito muito raso, assim... Mas bem raso, assim, de ter que botar a humanidade numa caixa, assim. Eu acho que existem as pessoas que caminham com a vida, sabe? E eu acho que tem uma galera que acha que o mundo deve a elas. Quando você tá nesse lugar que você acha que o mundo te deve, sempre é isso a fala dele pra mim, entendeu? Como se eu tivesse propositalmente prejudicando ele, porque eu não quero postar ele. Eu falei, querido, a sua vida não depende absolutamente nada de mim. Você não pode ter nenhuma expectativa que eu vá postar seu trabalho e que aquilo vai ter uma reverberação. Não é sobre isso. Vai trabalhar. Vai fazer o teu rolê. O teu rolê não pode estar atrelado a outra pessoa. Você tem que fazer o teu. É óbvio que nem eu... É muito gasto de energia. É muito gasto de energia. Não, e isso não justifica a forma dele ter falado isso com você. Não, de jeito nenhum. Nada justifica. Gente, eu passei mal, vomitei no dia. Meu Deus. Eu imagino. Eu fiquei assim, estarrecida. Como é que você chega num grau de violência a esse nível? É muito difícil ser mulher nesse país, gente. Mulher artista ainda, né? E é louco, né? Você é um projeto lindo e maravilhoso desse, mas que a gente nunca ia imaginar que ia poder acontecer uma situação tão grave. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, né, gente? Que assim, a humanidade está numa régua que vai de Hitler até Madre Teresa Calcutá. Sim. Aí tem tudo. E o que eu faço na Casa Vida Cenário é tentar me conectar o máximo com pessoas que estejam num flow, assim. Então, conta um pouquinho pra gente essa parte de... você começou a fazer muitos cenários, né? Sim. E maravilhosos. Depois que ela foi validada. Depois que você foi validada. Aí eu montei tinha acabado de parir minha primeira filha. Aí montei meu primeiro estúdio. E nos 4 primeiros anos, eu tinha ainda muita insegurança de criar, sabe? E aí eu tenho 2 compadres maravilhosos. Aí eu desenhava e mostrava para eles os caminhos que eu tava na minha cabeça e eles falavam, cara, vai aqui, aprofunda isso aqui. E aquilo foi me dando que eu precisava ter uma troca. Eu sempre precisei trocar. E aí depois eu consegui... É um músculo, né? Isso é um músculo, como qualquer outra coisa. E aí, de tanto trabalhar, de tanto refinar o olhar, de tanto estudar, de tanta dedicação, sabe? Aquilo foi ficando fluido. Hoje em dia, eu consegui, graças a Deus, desenvolver uma capacidade, sei lá, a pessoa vai conversar comigo, eu consigo na hora, vamos investigar isso, sai na hora. Mas antes, sei lá, nos primeiros anos, primeiro é sempre um balãozinho assim, gente, por que essa pessoa está me contratando? Essa pessoa está maluca. Quem disse?
como é que essa pessoa tá achando que eu sei fazer isso? Carol. Essa pessoa tá maluca. E eu me sentia meio que estelionatária. Eu tô aceitando o dinheiro aqui dos 50% de criação. E eu nem sei se eu vou dar conta de fazer. Meu Deus do céu, o que eu faço, pelo amor de Deus? Eu estou passando por isso. Eu estou me vendo em você. Eu ficava desesperada. Eu ficava, gente, eu não vou saber. Aí tinha insônia. Não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta. E alguma outra coisa dizia pra mim, cara, você vai ter que dar conta. Você vai ter que andar só pra frente. E aí, então, eu chegava, né, tipo, me apresentava de um jeito segura, mas por dentro... Tava na merda. Eu tava na merda. E aí, cara, eu corria pras pessoas que eu podia trocar, sabe? E aquilo, até um momento que eu entendi que aquilo ficou uma brincadeira. E aí ficou agradável, deixou de ser um sacrifício e virou uma coisa fluida na minha vida. Mas, gente, foi um deserto que eu atravessei. Foi um trabalho de você colocar a cabecinha ali, não, peraí, por onde que eu vou, né? De você se conhecer. E investigar, tipo, uma vez uma mulher falou assim pra mim, Gigi, você é uma mulher tão exuberante que você fala, né? Você fala com as mãos, você fala muita coisa. E a minha obra como cenógrafa é um minimalista, ela é minimalista, mas ela é um minimalista exuberante. Tipo, eu não conseguiria fazer, vamos, sei lá, fazer a Tempestade de Shakespeare, botar, sei lá, um copo d'água só no palco e o cenário se deu por ali, sabe? Ter força suficiente para sustentar uma peça inteira. Não vou nunca conseguir botar um copo e achar que aquilo ali é o cenário. Mas eu vou conseguir colocar 10 mil copos, como eu fiz na cortina, e aquilo tem uma força cênica, ser um elemento só, aquilo vai ter força cênica e vai sustentar o cenário, a peça inteira, entendeu? Igual no Parque Lage, né? Quantos mil metros de corda? É lindo, eu adoro. 16 mil. 16 mil metros de corda. Então, eu comecei a investigar isso, sabe? De ter um único elemento, mas esgarçar aquele elemento na sua potência máxima, entendeu? Pegar aquele elemento e como é que eu esgoto ele, para que ele tenha uma força cênica, assim, que as pessoas... eu quero esse suspiro. Da Adriana Calcunhoto também, o tecido, né? Um tecido gigante, 300 metros de tecido, é verdade. uma onda única. É sempre assim, se olhar todos os meus cenários, são um elemento que eu extrapolo ele. Uhum. E aí eu achei engraçado ter essa mulher. Você achou a sua assinatura também. Eu achei minha assinatura, achei minha linguagem. E eu acho que isso é muito importante, você achar a sua linguagem. É o nicho, muito, né? Muito. É que aí você vai investigando, assim, que é diferente de você ser um artista preguiçoso, porque tem uma coisa também, de repente, sei lá, um artista achou uma fórmula que aquele quadro vendeu pra cacete, aquele jeito, aquela estética. E ele se estaciona naquilo, porque o mercado... desculpa, se eu falar isso, eu só lembro de um artista. Não posso falar, né? Que aí, de repente, estacionou naquilo ali, que só quer aquilo ali, porque tá ganhando dinheiro com aquilo ali, e o mercado quer consumir aquilo ali. E aí a pessoa se vende pro mercado. Porque arte é arte, mercado é mercado, amor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí você deixa o mercado mandar na sua obra, entendeu? Ditar no que você vai produzir. Uhum. E isso eu acho um artista preguiçoso. Sim. Porque ele parou de investigar. Porque não, pode ter que um artista que ele demore uma vida inteira investigando uma única coisa, mas você consegue observar na obra dele que ele ainda está no caminho de investigação. Que é diferente daquele que falou, cara, isso aqui dá certo e eu vou entregar só isso aqui, entendeu? Esse aqui não me interessa, o outro me interessa. É isso. E aí você encontrou essa sua linguagem e você é muito preocupada também, né, com a sustentabilidade de todos os seus... a gente estava lendo sobre isso, né? Falando como Fico desesperada. Quando eu tive filho, né, gente? Quando eu tive filho, eu falei, cara, minha vida mudou. Porque eu falei, cara, como é que vai ser? Como é que... como é que vai ser para elas, né? Perspectiva que talvez ela não possa ter filho. Que não vai ter mundo... Eu nunca tive uma restrição de pensar no futuro. Tenho hoje, agora com 47 anos, sabe? Mas as minhas filhas ficam... minha filha minhas duas filhas viveram uma pandemia trancada dentro de casa na adolescência, sabe?
crime isso. Assim, você não ter responsabilidade e não entender que esse planeta é único, que o que acontece aqui reverbera lá na Índia, reverbera nos polos, você é um ignorante. É você não abraçar essa casa toda. Eu quero que todo mundo, o rolezão, se dê bem. Eu não quero ter uma fartura num lugar e ter fome aqui. Gente, olha o tamanho desse país, a quantidade de terra que a gente tem e ver 33 milhões de pessoas morrendo de fome. Isso é um assinte. Isso é eles tinham que tomar vergonha na cara, sabe? Eu acho isso... Era pra gente estar na rua mesmo, sabe? Porque não dá. E não dá pra ficar calado. Então, eu também não aguento essa história de... foi, sei lá, ontem eu recebi um direct. Esqueci o nome. Então, para as influenciadoras, uma palestra sobre... Então, como você deve se posicionar nessa época de eleição para isso não impactar no resultado financeiro do seu negócio. Falei, bom, eu recebi esse convite. Eu falei, gente, esse convite não é para mim. A mulher falou, mas por quê? Eu falei, primeiro que eu não sou influenciadora porque eu não ganho dinheiro, eu não vendo publicidade na minha página. Segundo, que se eu tiver que deixar de me posicionar politicamente para ter algum benefício, é modelo errado demais. Eu sou uma incompetente. Deu tudo errado. Porque não tem como. Aí, às vezes, eu recebo umas críticas assim, você não devia se posicionar sobre política. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, viver é um ato político. O governo manda sobre o meu corpo. Eu não posso abortar se eu quiser. É sobre isso. As mulheres estão sendo esquartejadas. Em que momento que você não entendeu que se a gente não tiver pelo menos 50% da ocupação do legislativo, nada vai mudar pra gente? Sim. É sobre isso. Se você não entendeu isso até agora, tá difícil. Vamos embora com a ciência, vamos despertar. Porque quem faz as leis é exatamente a política pública que impacta na vida de um país. E eu quero uma política pública que seja igualitária. Para mim, para as minhas filhas, para todas as mulheres. É isso. E aí, se você não puder falar sobre isso, não me chama. Viver é um ato político. Viver é um ato político. E você pensa isso desde do micro, né? Até o macro, né? O micro de você pensar num cenário até... que impacta, né? Assim, o material que você vai usar no cenário, desde esse projeto, você já pensa sobre isso, né? Então, o que impacta realmente o mundo é a política pública, né? Sim. Só que como eu não trabalho no meio político e não quero trabalhar no meio político, eu tenho que olhar para mim e falar assim, cara, no meu microcosmo, na minha insignificância, no meu grão de arroz, o que eu posso fazer de melhor? Eu votaria na Gigi. Aí, eu sempre penso isso, como é que eu posso fazer isso da melhor forma, mais responsável, mais consciente? Porque não importa se o outro não está fazendo, importa que isso realmente não tem nenhum impacto de fato, né? Porque de fato mesmo só a política pública que muda, que resolve. Mas eu tenho que ter um compromisso comigo que mesmo não tendo uma reverberação que realmente mude mude absolutamente nada, só de saber que eu estou comprometida e que eu vou tentar fazer o melhor é o papel que eu posso entregar. Sim. Já que eu não estou disponível a estar dentro de uma vida política, entendeu? Então, como é que eu posso fazer de uma maneira mais coerente, mais inclusiva? Por isso que eu penso muito sobre economia circular, muito sobre a sustentabilidade, muito que, cara, já está tudo aí no mundo, para que consumir mais? Não dá mais. Não dá mais para você... Gente, eu não aguento aquela pessoa que vira para mim e fala assim, ai, Gigi, mas se você vai garimpar e você não pensa na energia daquele imóvel, amor, pelo amor de Deus, deixa de ser ignorante. Você morreu, amor. Você deve pegar gente assim, né? Ai, gente, eu falo assim, que morreu. Para com isso, toma vergonha na sua cara. Você não está pensando no desgaste do planeta Terra, na energia que ele tá tendo que te dar para produzir uma coisa nova para você? Você está preocupada no quê? Na energia de uma pessoa que foi? Deixa de ser doida. Eu não vou ficar batendo papo mais maluca aqui, não. Eu tô imaginando a pessoa acendendo incenso, assim, a Gigi assim, ó, parou. Gente, para com isso, né? Show energia ruim, agora.
As pessoas inventam umas histórias para não se comprometer. Ainda mais agora você trabalhando em casas. Me diz como foi essa sua transição de trabalhar nos palcos. Quando chegou a pandemia, você entrou em pânico? Você surtou? Tem muita gente que surtou, né? Assim, de entrar em desespero e realmente abandonar tudo e falar assim, meu Deus. Eu sou muito prática. Eu tenho uma lua em Capricórnio. Ah, tá explicado. Sou muito prática, não entrei em desespero, não. Eu entrei e falei assim, bom, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer aqui para dar certo, para não morrer? Aí a primeira providência que eu tomei foi procurar uma alimentação que não tinha vacina, né? Não tinha perspectiva. Eu falei, cara, como é que eu posso blindar a minha imunidade? Aí foi a primeira providência que eu tomei, tipo, melhorar drasticamente a minha alimentação. Comi muito inhame, minha mãe. Pra estar saudável. Respeitei, óbvio, todas as regras, porque não saía, ficar isolado. Mandei minhas filhas para casa do pai, que o pai mora numa cidade muito pequena, de 100 mil habitantes, senão eles iam estar muito mais protegidas. Foi duro, porque eu fiquei... no início, eu fiquei quase 3 meses sem ver minhas filhas. Nossa. Mas era o melhor a se fazer. Tava tudo... Era uma nuvem, né? Sem nenhuma informação. E aí, eu falei, cara, o que eu posso fazer agora é cuidar da minha saúde. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. E a segunda foi mergulhar na minha espiritualidade. Eu falei, eu não vou dar conta se eu não estiver ancorada numa consciência de um plano maior, sabe? Se eu não juntar o corpo emocional com o corpo físico e o corpo espiritual, vai ser muito difícil ser bombardeado pelas notícias, pelas incertezas, pela dúvida, pelo medo coletivo e pelas perdas. Era uma egrégora muito pesada. Né? Eu falei, cara, eu tenho que me unir numa egrégora espiritual. E foi o que eu fiz. Aí óbvio, que como uma pessoa que está olhando o todo, é muito sofrido. São muitas e muitas mortes desnecessárias que aconteceram nesse país. Muitas pessoas, enfim, 33 milhões de pessoas estão passando fome. Então, olhando para a comunidade, óbvio que eu estou completamente inserida nesse contexto e preocupada com o todo. A mim, eu peguei Covid esse ano. E na hora que eu falei assim, meu marido é produtor, eu sou cenógrafa, parou para mim e para ele, foi a primeira coisa que parou. O trabalho coletivo, né? A primeira coisa, os teatros fecharam. Sim. Meu marido estava dentro de um teatro na Dinamarca, o teatro foi fechado. Nossa. Ele não sabia como ir embora do país. Ficou preso. Nossa. E aí, eu falei, aí quando a gente voltou para casa, a gente ficou olhando para cada um, a gente vai fazer o quê? Aí, nisso, as pessoas ficam muito em busca das respostas, mas eu entendia, lembro que eu fiquei lá 2 anos escutando, né? Verdade. Que a questão não está na resposta, está na pergunta. E aí eu me fiz uma grande pergunta. Quem era o meu artista naquele momento? Onde estava meu palco? E aí foi muito fácil a resposta. Era todo mundo que queria uma casa que representasse a sua própria história. Todo mundo queria viver de um jeito bacana dentro de casa. E foi o momento que as pessoas vivenciaram o máximo o lar. Sua casa. Elas queriam conforto, minha mãe pirou. Né? Porque a minha mãe, a gente ficou em casa, né? Trancada em casa. A minha casa, né, na cidade da minha mãe, né? É muito branca, muito clean. A minha mãe, ela pirou, ela falou assim, preciso de luminárias coloridas. A minha mãe comprou umas, sei lá, 6 luminárias. Tipo assim, todos os cômodos têm luminárias lá em casa. Depois da pandemia, meu pai ficava assim, Luana, pelo amor de Deus, a sua mãe tá ficando louca. Mas talvez todo mundo. É o jeito que a pessoa começa a pensar no lar, né? Sim. Como realmente, antigamente, as pessoas vivenciavam mais o lar. E olhar para dentro da gente. Porque, na verdade, tá só olhando para dentro, assim. E aquilo tu vai... como você está lidando com tudo isso. Porque, assim, a casa externa,
é uma manifestação do que da tua casa interna, né? É muito. E eu vejo muito isso. Eu sou muito assim. Quando eu vejo que eu não tô dobrando roupa, que as roupas estão acumulando na cadeira, que a minha mesa de trabalho já tá uma coisa assim... Caos. O que tá acontecendo? É Nossa, minha vida tá assim, ó. Então vamos lá. Aí eu vou organizando e as coisas vão se assentando. E eu acho que você viu que você estava no seu palco, na sua casa. Então, não, eu tava em casa, eu falei, cara, o meu artista agora é quem tá a fim de ter quem tá olhando pra casa. E o meu palco é a casa. Então, aí teve uma amiga mandou uma frase do Borges pra mim que é linda, né? Que a casa é o mundo, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, mas como é que eu vou falar para as pessoas agora que eu tô fazendo isso? Então, eu era zero do Instagram, eu tinha um Instagram fechado, e os meus amigos. E aí eu comecei, nisso... Então o Instagram também você começou na pandemia. Foi. Caramba. Esse crescimento que a gente tem é orgânico. Aí eu me mudei na pandemia e eu me mudei para uma situação muito inóspita, que eu morava num prédio onde eu tinha uma vizinha reacionária, assim, sabe? Fascista. E aí ela surtou e eu acabei tendo que sair do prédio por causa de um surto maluco da mulher. Sério? É um baixo astral, mulher. Só que aí eu saí de lá com tanto ódio que eu falei, cara, o que eu vou fazer com toda essa minha raiva? E aí, em 3 dias, eu arrumei meu apartamento inteiro. E eu fui arrumando e fui fotografando e fui mostrando para os meus amigos. Aí eu falei, cara... Aí nisso eu botei uma data de estreia. Eu lembro que eu me mudei numa sexta-feira e virei pro meu pai e falei, pai, na sexta-feira que vem você vem aqui jantar na minha casa. Então eu botei uma data de estreia pra mim. Que maravilhosa, gente. Botou um planejamento. Aí, cara, quando meu pai chegou na minha casa na sexta-feira, a minha casa estava pronta para ser fotografada como foi fotografada pela Casa Vogue. A casa estava pronta. Meu pai ficou assim, eu falei, como que você conseguiu? Eu falei, porque eu tava com muita raiva. Porque aí tem isso, quando você tá com raiva, você pega aquela energia, se você souber canalizar, isso que eu amo. Canalizem na arte. Eu amo autoconhecimento, eu amo terapia, eu faço terapia desde os 18 anos, porque todos os terapeutas que eu tive me ensinaram a canalizar essa intensidade que eu tenho, a canalizar sempre para alguma coisa construtiva, sempre para uma coisa positiva, sabe? E aí, pronto, eu montei minha casa. E aquilo, os meus amigos falaram, de repente, aí eu conversando com meu marido, virei a pergunta, quem é o meu artista, onde está meu palco? Falei, cara, vamos fazer. Aí ficou aí um nome. Um amigo nosso ajudou, o Bruno, um fofo, a escrever um manifesto. Aí comecei no Instagram, só que, cara, meu Instagram era eu e meus amigos, né? Tipo, ainda tinha amiga aberta, tinha 1000 pessoas. Aí fui fazendo, assim, com muita... Cara, muito erro, porque não sabia fazer, sabe? Eu demorava horas, minhas filhas me ajudavam a subir o post, porque eu tinha muita dificuldade. E aí procurei pessoas para me aconselhar, me explicar direito o que era aquela ferramenta. Só que rápido eu entendia que quando a gente fala sobre uma rede social, aquilo é uma rede de relacionamento. Não é sobre eu me achar linda e postar uma foto minha linda. Sabe? Parabéns a você com a tua lindeza, amor. Mas não é sobre isso. É sobre eu estar compartilhando com você, tu sabe? Eu estar ali trocando com você. Então, você vai me ensinar uma coisa, eu vou te ensinar outra coisa, você vai me falar que uma coisa, não sei o quê. Eu entendi que era uma troca. E aí, na hora que eu entendi que era uma troca, eu falei, cara, eu gosto de trocar, eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender. Eu falei, então, vou começar a ir nesse flow. E nasceu a Casa Vida Cenário. Aí nasceu a Casa Vida Cenário, nesse lugar de, cara, não tô aqui para postar uma casa... Nome, né? Não tô aqui para postar uma casa bonita. Eu tô aqui para compartilhar esse processo. E, assim, cada casa é uma casa, porque cada casa tem uma história que retrata aquele morador. Mas o modo de fazer é igual para todo mundo, que é ancorado, né, na memória afetiva, na ancestralidade, na sustentabilidade,
no garimpo, sabe? Assim, o modo de fazer é único. É o seu processo. É o meu processo que se repete em todas as casas, mas cada casa é totalmente diferente. A casa do Augusto, que é diferente da casa da Maria, que vai ser diferente da casa da Adriana. Cada um tem sua casa. E o que você acha do... Porque cada casa é uma casa com pessoas diversas, né? Sim. E com gostos diversos. O que você acha disso, do bom gosto e do mau gosto? Existe? Pra mim isso não existe. Não existe. Pra mim existe... Se aquilo ali é proprietário seu... Você já chegou assim de uma pessoa para dizer, eu quero esse objeto aqui, não pode, tem que ter. Não, e você olhar assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho essa... Eu não sou... isso não combina comigo. Eu acho que, assim, eu tenho a minha casa. E eu não quero replicar minha casa na casa de ninguém, porque aquilo ali é minha casa. Nem teria como replicar minha casa na casa de ninguém. Mas eu acolho muito o desejo do outro. Porque isso é muito importante. Ele que vai morar ali, né? Ele que vai morar ali, assim, não tem... Porque se aquilo ali é proprietário seu, se aquilo ali é sua verdade, aquilo se torna original. Aí o meu como artista, a minha sabedoria vai saber embalar aquilo ali. Eu vou ser realmente boa se eu souber embalar aquilo ali, de fazer aquilo ficar bom e bonito. O meu desafio está aí. Se não é um Ctrl-C, um Ctrl-V, o que você vê na revista. É que a gente estava falando dos artistas que não trabalham, que não criam. E você acha que o trabalho é isso, né? Trabalha e cada vez o seu trabalho fica melhor. Exatamente. Tá me vindo na cabeça, quando meus pais estavam construindo a casa que a gente tem, né, lá em Angra, e o arquiteto simplesmente chegou pra minha mãe, não, porque aqui vai ficar a mesa de sinuca. Aí minha mãe, mas eu nem jogo sinuca, eu não gosto disso, gente. Aí, não, mas vai ter uma mesa de sinuca. Minha mãe, mas eu tá não... maluco? Minha mãe, mas eu não vai ter sinuca. Aí, não, mas eu vim aqui jogar. Mas minha mãe, mas você não vai vir, não. Pessoa louca. Esse tipo de coisa, eu não consigo entender isso. Uma não imposição dá. de você impor, ou de você procurar modo, tendência. Mas não é uma exceção nesse meio, né? Então, eu sempre falo lá no meu escritório, que agora eu tenho um escritório, né? Eu não posso falar, eu até, assim, tô aprendendo muita coisa, né? Porque muita gente, você conhece o arquiteto tal? Eu falei, não, gente, desculpa, não conheço. Porque, assim, você conhece o revestimento? Não, desculpa, não conheço. Mostra aí e me fala o que é. Porque eu tô aprendendo, vai fazer 2 anos da Casa Vida Cenário, sabe? E eu não tenho problema nenhum de falar que eu não sei e não conheço. Porque não é sobre isso. É sobre como fazer daquilo de uma forma respeitosa, de uma forma amorosa, de uma forma... E a beleza, ela vem como uma costura, sabe? Porque eu sou uma esteta. Então, como é que eu vou fazer aquilo ficar belo, inerente à minha competência como cenógrafa? É óbvio que se vier uma bizarrice, uma coisa assim, que sem pé nem cabeça, eu posso falar para a pessoa, olha, isso não vai ficar bom. Até porque é o seu nome também, né? Isso aqui não, isso que você quer, tipo, não vai ficar bom. Mas se ela sustentar, mas é isso que eu quero, tá tudo certo. Mas eu posso falar para ela, isso não vai ficar bom. Mas eu não posso falar para ela que ela não deve fazer. Não é isso. Mas uma coisa que eu acho que que eu não vivo esses conflitos dentro dos projetos, porque eu ouço tudo que a pessoa tem para dizer, e quando eu estou ouvindo ela, na verdade, eu fico buscando o que ela quer sentir naquela casa. Eu quero construir uma casa que acolha aqueles sentimentos que ela nem está percebendo que ela está me falando ali. Sempre dentro de uma atmosfera, de um imaginário, de um sonho, de um projeto que está ali na cabeça dela, que são as informações que eu tento captar, sabe? E concretizar aquilo para ela harmonicamente. O meu trabalho, na verdade, a casa está na tua cabeça. Eu não estou criando nada, eu estou simplesmente lendo o que você quer e organizando aquilo de uma forma que você não tem habilidade de fazer, que eu consigo fazer, então a gente está trocando ali.
E quem te convida, né, já sabe, te admira, né? Já sabe, não vai... Uma pessoa que não tá te acompanhando, não vai chamar. Ah, não vai chamar. Né? Uma pessoa que quer tudo novo, que quer comprar tudo no shopping, que quer derrubar a casa, não vai chamar. E a Gigi abandonou palcos? Ai, não, Deus me livre. Foi o que eu perguntei pra você aquela hora, né? Eu falei, mas a Gigi... Eu tô ansiosa. Eu tô esperando esse governo horroroso acabar. Tá tudo bloqueado. Gente, a gente não tem Ministério da Cultura. Não temos. Pelo amor de Deus, gente. Eu já desenhei projetos importantíssimos, tanto para a Secretaria Municipal de Cultura, quanto do Estado, quanto do Governo Federal. Projetos lindíssimos. Tanto a Feira do Livro em Frankfurt, eu já desenhei já desenhei para tem uma feira, a segunda maior feira de livro do Brasil, que acontece aqui no Rio de Janeiro. Tanto a de Paraty eu já desenhei, tanto da Flip quanto a daqui eu já desenhei projetos lindíssimos que tiveram impactos no IDEB, sabe? Que realmente impactou na educação do meu estado. E, assim, é uma vergonha isso que a gente vive. Assim, enfim, estou como todo mundo da minha área, esperando isso acabar. Espero que não seja igual esperando o Godot, que nunca aparece. Deus me livre. Deus me livre. Não, chega de esperar o Godot. Isso há de acabar em breve. E você tem alguma história sobre espera, falando em espera, aqui do nosso ambiente aqui do espetáculo? Você tem alguma história? Como você lida com a espera? Então, tem uma forma ativa e passiva disso aí, né? Porque eu tenho uma resiliência de saber que as coisas acontecem no seu momento. E a ansiedade eu não tenho, de querer que uma coisa aconteça dentro do meu ritmo, dentro da minha expectativa. Eu não tenho isso. Porque é tão forte essa crença minha que um trabalho chama outro trabalho, sabe? E que as coisas, esse fluxo que vai gerando as oportunidades, eu tenho isso tão introjetado de mim que eu não projeto o futuro. Então, eu tenho esse lugar dessa paciência, dessa resiliência, mas eu não sou da pessoa que vai ficar sentada esperando alguém fazer alguma coisa por mim. Isso em hipótese alguma. Eu não espero ninguém fazer nada por mim. Eu vou lá e faço, mesmo errando. Mesmo não sendo perfeito, que para mim não está no lugar da perfeição, está no lugar de caminhar com a vida, sabe? Sim. Eu, como uma comunicadora pela Casa Vida Cenário, se eu olhar desde o início, óbvio que várias coisas eu faria diferente, mas eu tive que começar. Então, assim, não é sobre começar certo, é começar do jeito que você dá conta de começar, sabe? É óbvio que o meu primeiro cenário é totalmente diferente do último que eu entreguei. E esse caminho evolutivo faz parte. Então, acho que esperar de uma maneira passiva, como se o outro que você espera o outro para um reconhecimento. Que uma vez o Gregório do Viver virou para mim e falou assim: hoje em dia, você não precisa ser elogiada, né? Eu falei, amor, eu gosto, mas precisar, não preciso não. Porque eu tinha feito o primeiro cenário do Porta, a peça de teatro, e aí ele falou assim, nossa, como ficou bonito. Eu falei, bonito não, ficou lindo. Aí ele falou assim, você não precisa de elogio. Eu falei, amor, eu tô vendo, tá lindo. Eu sei que eu desenhei coisa linda. Então, eu confio em mim. Óbvio que eu gosto de ouvir, entendeu? Mas eu também não faço pra isso, sabe? E eu tenho um desapego também total. Assim que eu terminei, que eu entreguei aquele cenário, cara, eu tô completamente despida dele, próxima pro outro, sabe? Eu não tenho apego. As pessoas falam, você fica chateada na hora que acaba a turnê, ou que acaba tudo. Eu não tenho menor... Acabou. Sério? Bora pro próximo. Eu quando termino uma peça, eu choro. Eu fico com saudade do personagem. Não, nenhum. Ih, acabou, bora próximo. Eu não tenho apego. Aí eu acho que aí é o meu sol, um escorpião. Que é muito desapegada. Mas eu também sou escorpião. Ah, meu amor, então você tem que ver, sei lá, deve ter um touro aí. Meu marido é taurino, ele me ensina Meu ascendente é em Gêmeos, pode ser?
As outras fazendo consulta. Porque eu sei que a Gigi, ó. Ai, eu amo astrologia. Eu sei que você adora astrologia, eu tô puxando pra esse lado também, ó. Eu posso falar, sou #emocionada. Peixes com câncer, é isso. Ai, água com água. Gente, é muita água. Como é que você dá conta? Não dou. Não dá, né? Terapia, né? Porra, tem um câncer com peixe. Aqui tem Ah, muita dúvida. água, né, amiga? Eu também sou de água. Ai. A gente chegou no momento que a gente vai fazer um joguinho com você. Assim, a gente Tá. fala uma palavra e você responde. Tá. É o sem espera. É, sem espera agora. Chega de esperar o Godot. Uma data. Meu aniversário. Que? Fale para as pessoas. Dia 8 de novembro. Ah. Amo fazer aniversário. Não tem problema em envelhecer. E não tem medo da morte. Maravilhosa. Não tenho. Nenhum. Acho que a morte e a vida é exatamente a mesma coisa. Os planos estão... A morte está exatamente comigo aqui, ó. Tô eu aqui e tá a morte aqui comigo, ó. Coladinha. Então, eu creio, assim, eu sinto que eu só vou fazer essa... transpor esse outro plano, sabe? E que ali eu vou estar vibrando também num caminho de evolução. E eu só não vou estar em matéria, mas a energia, ela não dissipa. Você não perde energia, aquilo se transforma. Então, eu vou estar sempre num caminho de evolução, até que eu acho que chega num momento Highlander do cacete, sei lá, você evoluiu 20 mil vezes, 30 mil vezes, 50 mil vezes, Jesus Cristo, um Buda, que você se desapega do ego, e aí você vira uma grande cocriação com o universo. Então, eu não tenho medo nenhum da morte. Maravilha. Tá tudo certo. É isso. Uma comida. Ai, macarrão. Uma mania. Ai, eu sou adepta dos rituaizinhos. E eu não sei dormir sem o meu travesseirinho. Eu também. E todo lugar que eu viajo, ele vai comigo. Meu marido morre de vergonha. Ele fica indignado eu levar meu travesseirinho. Agora é um pouquinho mais difícil. Um cenário. Ai, meu Deus do céu. Um cenário seu. Que eu goste. Pode ser o Margem da Adriana Calcanhoto. Eu adoro aquele cenário. E uma casa? Já me perguntaram isso, tá? Qual a melhor casa que eu tive? Eu não digo nem como melhor, né? Acho que algo que Que te tocou, né? Acho que é o útero, porque acho que é a casa mais inteligente que tem, porque ela cresce conforme você precisa, ela te nutre, ela é quentinha. E ela é sustentável. E ela é amorosa. Gente, eu não esperava essa resposta. Eu acho que essa é a melhor casa. Sim. Um filme. Ai, As Pontes de Madison. Como eu chorei pra aquela mulher sair de dentro daquele carro. E um livro? Ai, tantos. Nossa, muitos. Eu fico emocionadíssima quando eu leio Clarice Lispector. Gente, juro, eu tenho vontade de arrancar a roupa, sair na rua aí. Mas a Clarice é tão potente, né? A Clarice, Nossa. E assim, Eu lembro, a primeira vez que eu li Água Viva, fiquei transtornada da cabeça. Maravilha. É todo grifado meu livro. E uma música. Pô, uma só é foda, hein? Ela que trabalha com música? Você cria quando você tá criando? Você cria com música? Você gosta de escutar Não música? tem essa capacidade. Não, escutar música eu amo. Não, mas criando. Porque tem gente que você gosta de pintar quadros, escutando A não música. ser que seja do cantor que ela esteja trabalhando, Não, né? eu posso criar com música, sem música, gente, assim, pra criar, pra mim não precisa de nada, não, sabe? Porque tem gente que tem um método, uma coisa, eu só vou naquele horário, com o sol nascendo. Eu tenho que conseguir conectar sentimento com pensamento. Se eu estiver com você, você vai me falando o que você quer. Na hora que eu dou um clique de juntar as duas coisas, o cenário tá parido. Eu vou em busca, que nem um cão perdigueiro, assim, sabe? Atrás dessa essência, dessa conexão.
Maravilha. E agora eu quero só agradecer que você Ai, falasse que bom. uma fala final. Fala final. Algo que te inspire, algo que você queira falar. Antes da fala final, Ah. vamos dar um mimo mimo. do Godot pra você. Um mimo. Obrigada, gente. Adoro comida. Que ótimo. É uma cachaçinha de Paraty. É? Posso cheirar? Pode? Meu marido vai Cravo adorar. canela. Pessoal. Pode deixar. Cheirosa. Cravo É. canela da As Gabriela. cachaçinhas que a Luana é de Angra, né? Então, Então, Eu vou pra Angra ela pra conhece ver as essa comida. especialidades de perto. Obrigada. Nada. Agora sim, dê a sua fala final. Tem uma da Clarice que eu amo, que é basicamente isso. Eu posso não estar falando com as mesmas palavras, mas que ela fala muito que é que não precisa entender, né? Que viver ultrapassa qualquer entendimento. Eu amo essa lição. Porque a gente fica o tempo todo querendo elaborar, o tempo todo tentando buscar o sentido, buscar a resposta e tentar conjecturar, sabe? Sempre no lugar do mental. Eu acho que é tão bom quando a gente se permite só sentir. Sente e tá. Nem tudo precisa ser elaborado. A vida é muito maior do que essa racionalidade, sabe? E que uma justificativa. Aprecie, sabe? A luz, o sol que está nascendo, a vida que está todo o tempo inteiro despertando, sabe? A primavera, eu amo a primavera, mas eu adoro também o outono, assim. Acho que a gente não precisa estar o tempo todo intelectualizando e racionalizando e tentando elaborar e entender tudo, sabe? Tipo, let it go. Maravilha. Let it go. Eu ficaria horas aqui te ouvindo, porque são tantas Eu histórias. também. São tantas histórias. Obrigada, E gente. agradeço demais a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de acreditar aqui no projeto. E eu te admiro demais. Eu estou muito feliz por você estar aqui nesse momento aqui com a gente. Ai, Obrigada. Gigi, obrigada, de gente. verdade. Um Muito prazer obrigada. te conhecer um pouquinho mais de perto, né? Que a gente, né, fica só vendo ali no Instagram. Foi um bate-papo delicioso. Prazer. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Isso é muito importante pra gente. Siga a Gigi também nas redes sociais dela, que a gente vai colocar aí no vídeo pra vocês. E é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau.